Paz do Senhor a todos. Irmãos, vamos fazer a oração para iniciar a reunião desta noite. Eu cumprimento a todos, desejando-lhes toda a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, inclusive aos que nos visitam e aqueles que nos acompanham através da internet. Eu peço que fiquem em pé, nós vamos fazer a oração inicial, todos de braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados em sentido de oração, em sinal de reverência. Santíssima Vó Rosa, nosso bendito, amado e adorado Espírito Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de Maria Santíssima, e do teu bendito sucessor, nosso amado primaz, profeta de Deus e supremo pastor, querido Santo Irmão Aldo. Muito te louvamos, Santa Avó, pela esta oportunidade que a Senhora nos concede de nos reunirmos mais uma vez na tua Santa Igreja e recebemos também as bênçãos dos céus em favor da nossa vida, da nossa saúde e também em favor do ministério apostólico. Querida Avó, dai-nos a tua bênção, dai-nos a tua unção, a tua santa inspiração. Peço que a Senhora abençoe todos os trabalhos desta reunião, ungindo inclusive os coralistas, para que os hinos apresentados sejam louvor para a glória do nosso Deus e de todos os seus santos. Querida Avó, recebe o nosso amor, a nossa adoração e a nossa glorificação. Pedimos também a tua bênção a todas as nossas congregações apostólicas, que todos sejam ungidos e abençoados pela virtude do teu glorioso poder de Espírito Consolador. E por tudo te louvamos, bendizemos e agradecemos. Em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do teu sucessor, nosso amado primaz, profeta de Deus e supremo pastor, querido Irmão Aldo. Amém. Irmãos, vamos cantar corinho número 1 do nosso inário Igreja Forte. Irmãos, nós vamos fazer a consagração de uma criança. Eu peço aos pais, Heraldo Erasmo Marco da Silva e Liliane Batista Marco da Silva, que tragam o menino Eduardo Marco da Silva para ser consagrado. Eu esclareço àqueles que nos visitam que nesta igreja nós seguimos todas as orientações e exemplos de Jesus, de Maria Santíssima e das ordens do nosso Deus. Jesus, ao nascer, também foi consagrado, apesar dele ser filho de Deus, participante da Trindade excelsa. Entretanto, a Virgem Maria e São José o levaram ao templo e um servo de Deus chamado Simeão
o consagrou, entregando Jesus nas mãos de Deus. E nós também assim fazemos. E eu esclareço que no ato da consagração, principalmente os pais fazem um voto, prometendo criar um menino de acordo com a santa doutrina, dando principalmente o exemplo de uma vida consagrada, fiel e santificada, para que o pequeno vejam nos irmãos o exemplo de verdadeiros filhos de Deus. E, portanto, sejam estimulados de ficar sempre conosco neste santo caminho, de se consagrar, também de querer, quando adulto, servir esta igreja. Porque é muito comum, irmãos, todos os que são criados nesta fé desde o berço e que veem nos pais o exemplo de vida santificada, eles também seguem o exemplo. Porque a Santa Vó Rosa tem campo aberto para abençoar os pais, para tomar conta da criança e para estimular a verdadeira fé no coraçãozinho, desde a criança bem nova. Porque Jesus sempre ensinou isso para a Santa Vó Rosa, que as crianças, principalmente da nossa igreja, porque tem a unção divina, desde pequenas, elas vão recebendo sabedoria. E Jesus vai preparando o espírito delas, o cérebro delas, o entendimento delas, para que elas, tomando como exemplo a vida dos pais, tenham fé, creiam. E é muito importante a gente ver testemunhos de crianças bem novas, pequeninas, fazendo oração até pelos pais. Eu me lembro de um testemunho de um menino que a mãe estava muito doente e não conseguia nem parar em pé, tinha muitos problemas nas pernas e estava acamada. E ela tinha esse menino com 3 anos de idade para cuidar, fora o restante da família, sob a responsabilidade dela. E o menino percebeu que a mãe não conseguia levantar da cama. Inclusive, ele estava com fome. E o que ele fez? 3 anos, irmãos, ele tinha. Vejam o que vale o exemplo dos pais, quando são consagrados e santificados. As criancinhas, desde o berço, desde pequena, aprendem e creem. Então, aquele menino se pôs na frente da mãe, com os bracinhos erguidos, e pediu para a Virgem Maria, dizendo: Virgem Maria Santíssima, cura minha mãe, que ela precisa cuidar de nós, e eu estou com fome. E aí ele disse amém, pegou na mão da mãe, falou: mãe, pode levantar, que eu pedi para a Virgem Maria e a senhora está curada. E a mãe se levantou, foi fazer comida e sarou completamente. E nunca mais teve aquele problema nas pernas. Os irmãos vejam quanto é importante educar as crianças desde o berço, com o exemplo de uma vida consagrada e santificada. E também ensinar os pequeninos a orar. Quando são já maiorzinhos, ao se levantar da cama, ensinar para que eles peçam a bênção do Papai do Céu, de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa. E também é muito importante, quando vão tomar a refeição, que os pais façam a oração, pedindo a bênção do Consolador, inclusive sobre os alimentos. E a criança vê e aprende, e adquire hábitos muito lindos. Eu acho muito bonito, irmãos, quando os pais ensinam a criança, desde pequena, a pedir a bênção. Então, quando levanta da cama, quando elas já sabem falar, elas põem as 2 mãozinhas e falam: bênção, papai, bênção, mamãe. Isso é uma coisa muito linda, que antigamente era muito usada. Mas acontece, irmãos, que para Deus o tempo não muda.
No reino do céu há eternidade. E Deus não muda os seus hábitos, não muda os seus costumes. Aqui na terra há muita mudança, mas no céu não. Então nós devemos seguir a vontade do nosso Deus, para que também as crianças possam aprender desde o berço o que é a vontade do Criador, o que é temer a Deus, o que é pedir uma bênção, o que é fazer uma oração. E também quando vão deitar, quando é um pouquinho maior, os pais devem ensinar a criança: bênção, Papai do céu, me dá uma boa noite de repouso com a guarda dos anjinhos. Entenderam, irmãos? Isso é uma coisa muito linda. E a nossa igreja não pode perder esse hábito, esse costume, porque depende também de ensinar doutrina para as crianças. Elas precisam aprender com os pais. Não é só a igreja que ensina. Em primeiro lugar, as crianças precisam ter o exemplo, o diálogo, o carinho, o amor e o respeito dos pais. E a Santa Avó Rosa sempre ensinava isso. Ela dizia para os pais: nunca deixe o seu filho sem resposta. Quando é grandinho, já começa a falar, eles são curiosos. Então faz a pergunta para o papai, faz a pergunta para a mamãe. Logicamente é uma coisa bem simples que eles pedem, mas os pais têm que dar atenção. E não deixar a criança com dúvida. Porque desde pequeno elas entendem. E se elas estão perguntando, é porque elas querem saber. Então, tenham paciência, conversem com elas, tenham diálogos, deem atenção para os filhos. Criança pede carinho e merece amor, porque são anjinhos e nós temos o dever de educá-las assim, com o nosso exemplo, com o nosso carinho, com a nossa paciência, com o nosso amor. Então nós vamos, irmãos, consagrar esse menino, Eduardo Marco da Silva. Eu peço os irmãos para ficarem em pé. Todos de braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados em sentido de oração, em sinal de reverência. Santíssima Avó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do teu sucessor, nosso Santo Irmão Aldo, eu, juntamente com a tua igreja, consagramos a Senhora Santa Avó, esse anjinho, um menino Eduardo Marco da Silva. Pedimos, Santa Avó, primeiramente, que a Senhora abençoe grandemente essa criança, ungindo o seu espírito, o seu coraçãozinho, a sua alma, a saúde do seu corpo, e dando a ele também muita força, muita fé, muita coragem, porque a Senhora sempre nos ensinava que a criança apostólica, desde o berço, também tem fé e precisa que essa fé seja ungida e abençoada. Peço que a Senhora escreva no céu o nome dessa criança, Eduardo Marco da Silva, e eu a declaro consagrada à Senhora, ao Pai, a Jesus, ao Espírito Santo, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo. Amém. 91, consagração.
Os filhos são herança bendita do Senhor. E o fruto do ventre é o seu galardão. Criança crescendo, coração batendo, lá dentro do ventre o milagre da vida acontecendo. Os filhos são herança bendita do Senhor. E o fruto do ventre é o seu galardão. Papai e mamãe, fiquem tranquilos, porque Jesus Cristo cuida das mães de noite e de dia. Os filhos são herança bendita do Senhor. E o fruto do ventre é o seu galardão. E na boa hora a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, seguram nas mãos da mãe que confia. Os filhos são herança bendita do Senhor. E o fruto do ventre é o seu galardão. Parabéns, papai. Parabéns, mamãe, por este presente que o irmão Aldo escolheu para dar a vocês. Os filhos são herança bendita do Senhor. E o fruto do ventre é o seu galardão. E que neste momento, pelo mandamento de Deus, esta linda criança já foi consagrada ao nosso Deus vivo. Os filhos são herança bendita do Senhor. E o fruto do ventre é o seu galardão. E que o nome do pequeno Eduardo já foi escrito por Deus e Jesus no livro sagrado. Os filhos são herança bendita do Senhor. E o fruto do ventre é o seu galardão. Os pais amorosos a Deus prometerão cuidar e criar seu filho no caminho do Consolador. Os filhos são herança bendita
do Senhor é o fruto do ventre, é o seu galardão.
A obediência é um dos pilares fundamentais da vida espiritual. Ela não se limita apenas ao cumprimento de regras, mas representa uma entrega voluntária e amorosa à vontade de Deus, à verdade do Evangelho, do Reino dos Céus, que Jesus nos trouxe, e à doutrina e disciplina que regem esta bendita Igreja Apostólica. Obedecer é reconhecer que há uma ordem divina que nos guia, protege e salva. É vivermos em consonância com os ensinamentos que nos foram deixados por Jesus e que, por inspiração divina, foram revelados à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para este tempo da regeneração e da salvação. A Santa Vó Rosa, como consolador prometido por Jesus, e o Santo Irmão Aldo, como seu fiel profeta, nos legaram uma doutrina pura, santa e restauradora. Eles nos ensinaram que a obediência aos princípios celestiais é o caminho seguro para a vida eterna. Não é suficiente apenas frequentar a igreja ou conhecer seus ensinamentos. É preciso vivê-los com sinceridade, humildade, fidelidade e perseverança. Como sabiamente disse o Santo Irmão Aldo, as portas da igreja estão abertas para todos que desejam entrar. Mas e as portas dos céus estarão abertas para todos? Essa pergunta nos convida à reflexão profunda. A justiça de Deus é perfeita e seu juízo é infalível. Tudo o que fazemos está registrado no livro da nossa vida e será possível de julgamento. Não há como escapar da verdade divina. Por isso é urgente que cada um examine sua conduta, seus pensamentos e suas intenções diante do Senhor. A fidelidade aos princípios de Deus nos torna seus filhos nesta terra, membros da família apostólica, que tanto a Santa Vó Rosa quanto o Santo Irmão Aldo nos ensinaram a amar e respeitar. É por meio da obediência que nos tornamos dignos da herança celestial. É pela sinceridade que nos aproximamos da luz. É pela humildade que reconhecemos nossa dependência de Deus Pai e de seus santos. E é pela perseverança que vencemos as tentações e permanecemos firmes até o fim. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos fiéis, sejamos obedientes, sejamos sinceros e humildes. Que nossa vida seja um testemunho vivo da graça que recebemos. Que o nosso coração esteja sempre voltado para o reino dos céus e que, no dia do juízo, possamos ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa missão e esse é o legado que devemos honrar com toda a nossa alma. Irmãos, vamos ouvir
cantado pelo coral, o hino Meu Natal. Conhecer a verdade do reino do céu, o Evangelho, a salvação. Brilhou na escuridão a luz da salvação. Natal, Natal, a estrela matutina resplandeceu. Jesus nasceu. O mundo não suportou a verdade ensinada, e Jesus sofreu. Cegos de espírito, os homens levaram ao Gólgota, e na cruz Jesus então Jesus ao céu se retornou, sua luz
Quando Jesus nasceu, a humanidade vivia imersa na escuridão espiritual, afastada de Deus, privada do amor perfeito, da verdadeira justiça e do conhecimento do reino dos céus. A falsidade e o egoísmo dominavam muitos corações. O mal subjugava os homens pelo orgulho, pela ambição e pela cobiça. Dessa condição resultavam guerras, opressão dos mais fracos pelos mais fortes e ausência de paz entre as nações. A criação clamava por amor e justiça. O sofrimento humano na saúde, no espírito e na convivência era imenso. Foi por compaixão, por esse sofrimento, que Deus Pai, em sua infinita misericórdia e pela esperança na regeneração da raça humana, enviou seu Filho amado para nascer como homem, viver entre nós e dar-nos o exemplo de Filho de Deus. O Verbo feito carne trouxe a luz necessária para dissipar as trevas e apontar o caminho da reconciliação com Deus e com os irmãos. Jesus, ao cumprir sua missão, ofereceu a todos a mensagem de salvação e consolo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele veio trazer paz interior, a verdadeira paz da alma, e tornar a vida daqueles que o aceitam conforme a sua lei, mais leve e plena. Jesus é o pão da vida. Ele veio alimentar os corações famintos de amor e de justiça. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Quem se nutre de Cristo vive pela vida de Cristo. Aqueles que acolhem Jesus, segundo os ensinamentos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da nossa Igreja Apostólica, conhecerão a beleza do seu amor, da sua doutrina e do seu mandamento de amar a Deus e ao próximo. A missão de Jesus inclui a salvação da alma e a promessa da vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crer em Cristo significa deixar do pecado e das maldades e tornar-se participante da vida nova em Deus. Além da salvação pessoal, Jesus veio promover a unidade entre os corações, sobretudo entre os membros do seu povo e da sua igreja. Na sua oração sacerdotal, antes de subir ao Pai, Jesus pediu pela unidade dos seus, dizendo assim: para que todos eles sejam um, e assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti,
também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Quanto a mim, dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade e, portanto, o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. A unidade espiritual é um sinal da presença de Cristo no meio do seu povo e um meio para que o mundo reconheça o amor do Pai Criador. Irmãos apostólicos, para que a nossa igreja cumpra fielmente a missão que lhe foi confiada por Jesus, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, é indispensável praticarmos o amor ao próximo, o perdão e a união fraterna. Sem essa verdadeira comunhão, não alcançaremos a estatura de Cristo, nem experimentaremos vitória espiritual permanente. A perfeição da unidade ainda precisa dominar muitos corações. É necessário cultivar-se a boa vontade de amar e de reconciliar-se, especialmente dentro das famílias e da convivência na igreja e na sociedade. O Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa trabalham incansavelmente pela plena realização dessa unidade em nosso povo. Muitos ainda resistem, por dureza de coração, teimosia ou orgulho. Recusam-se a humilhar-se e a reconciliar-se com seu irmão. E por isso não experimentam a paz interior, a felicidade plena, nem o progresso espiritual e, por vezes, tampouco material. A oração de Jesus pela unidade só produz fruto onde há arrependimento, conversão e mudança de vida. Há, porém, sempre esperança. Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo permanecem prontos a tocar e transformar corações pelo poder do Evangelho do Reino dos Céus, que é a doutrina e disciplina que regem esta Santa Igreja Apostólica. A mensagem do Natal, o anúncio do nascimento do Salvador, tem por finalidade regenerar as almas, reacender o amor e promover a conversão. Se aceitarmos este dom com humildade e houver prática sincera da doutrina e disciplina apostólica, alcançaremos grandes vitórias na construção da unidade espiritual de todo o nosso povo apostólico. Que a graça do Natal nos conduza à verdadeira regeneração e à salvação, fazendo do nosso coração um testemunho vivo do amor de Deus. Irmãos, vamos ouvir cantado pelo coral Manjedoura da Estrebaria.
estava deitado sobre o feno, na manjedoura da estrebaria. Cantaram todos os anjos, nasceu o Cristo Jesus, trazendo o reino da luz. Para os humildes e sinceros, pequenos de coração, porém fortes e corajosos, para obedecer com devoção. Nossa irmã, a senhora Daniela Lessa da Silva, residente na cidade de Ibiporã, estado do Paraná, compartilhou o seguinte depoimento de fé, enviado para nossa sede em junho de 2024. Em maio de 2023, ao manobrar meu veículo para fora da garagem, deixei-o temporariamente desligado sobre a calçada para fechar o portão. Ao tentar dar partida para sair, verifiquei que o motor não funcionou, possivelmente em razão de alguma falha mecânica ou elétrica.
retirei do interior do veículo o meu filho, Davi, então com 3 anos de idade, e o acomodei sentado em uma cadeira de plástico próxima ao carro, enquanto solicitava auxílio de vizinhos para empurrá-lo de volta para dentro da garagem. Com o impulso dado por aquelas pessoas, o veículo acabou deslizando de forma descontrolada para dentro da garagem, em velocidade incompatível com o espaço, derrubando mesas e cadeiras, inclusive a cadeira onde havia colocado meu filho. O carro só parou ao colidir com o muro dos fundos. Em razão da estreiteza do local e do peso do veículo, os vizinhos que ajudavam não conseguiram detê-lo. Ao constatar que meu filho se encontrava sob o veículo e me chamava, entrei em aflição. Porém, clamei em oração por socorro e proteção, invocando o nome da Santa Vó Rosa. Abaixei-me e, após algum esforço para afastar um vaso e pedaços das cadeiras que estavam obstruindo o acesso, consegui puxar o menino por uma das pernas, retirando-o debaixo do automóvel. No momento do resgate, verifiquei que ele estava consciente e sem sinais aparentes de lesão. Emocionei-me e o abracei, agradecendo a proteção recebida. Logo após, buscamos atendimento médico preventivo para ambos. Em avaliação clínica, constatou-se que o Davi não sofreu lesões de natureza grave, nem apresentou sequelas aparentes. Eu apresentei apenas escoriações leves e sinais de impacto emocional, sem gravidade física. Eu e meu esposo, Cristiano Cristóvão da Silva, manifestamos nosso profundo agradecimento a Deus Pai, a Jesus, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pela proteção e amparo concedidos a nós naquela ocorrência anormal. Irmãos, vamos ouvir tocado pela orquestra Louvamos o Teu Natal. Natal.
Quando o Rei dos Reis aqui viveu, ele foi o maior exemplo de humildade que existiu. Sua primeira noite deitado no capim ele passou, mas humildemente ali ele repousou. Depois, com a Virgem Maria e São José, precisou ir ao Egito se refugiar, porque o rei Herodes queria o matar. Jesus, menino, em terras estranhas foi morar. Cumpriu-se a promessa de Isaías, que foi profetizada com brilho. As palavras de Deus saem a respeito do Messias do Egito. Chamei meu filho. O anjo os mandou voltar a Galileia, que em Nazaré criassem o pequeno, para se cumprir outra promessa do profeta Isaías. E ele será chamado o Nazareno. Viveu na mais completa humildade, 3 décadas na obscuridade, e após o seu batismo no Rio Jordão, iniciou seu ministério e seus milagres. Milhares dentre o povo ele curou, sinais e maravilhas realizou. Finalmente, quando a Lázaro ele ressuscitou, a inveja dos falsos sua morte decretou. Outro anúncio de Isaías foi provado. Jesus suportou a traição do inimigo, como uma ovelha imaculada foi levado ao sacrifício. Seguiu mudo, sem nenhum gemido. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Pai. E no último momento
lamento do corpo martirizado, confiou sua mãe ao apóstolo amado. Do seu Natal, a sua ressurreição, provou seu amor, realeza e humildade. Por isso festejamos nesta ocasião sua vitória com amor e santidade. O céu abriu seu véu, o firmamento clareou, e dentre a humanidade um inocente se criou. Belém, aldeia pequenina, menor, não existia. Ele nasceu ali, da linhagem de Davi. Ali nasceu o Santo Mestre venerado, e numa manjedoura Jesus amado foi colocado. No meio das ovelhas, sobre o feno perfumado, estava o pequeno, nosso Cristo adorado. Esperança
pastores anunciaram, ninguém viu mais além, só os humildes o divulgaram na obscuridade. O reino eterno manifestou-se, só as criaturas puras, glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens de bem em Belém. Belém, aldeia pequenina, menor não existia. Ele nasceu ali, da linhagem de Davi. Ali nasceu o Santo Mestre venerado, e numa manjedoura Jesus amado foi colocado. No meio das ovelhas, sobre o feno perfumado, estava o pequeno, nosso Cristo adorado. A estrela
pastores anunciaram. Ninguém viu mais além, só os humildes o divulgaram na obscuridade. O reino eterno manifestou-se, só as criaturas puras. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens de bem em Belém. Eu quero agradecer aos coristas, regentes, músicos, solistas, pelos belos hinos apresentados e agradecer pela presença dos irmãos, dos visitantes e aqueles que nos acompanharam até agora através da internet. Nós vamos fazer a oração final, irmãos, dando por término a nossa reunião desta noite. Eu lembro a todos que temos reuniões aqui na sede, todas as quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, às 19 horas. Vamos orar, irmãos. Todos de braços erguidos, cabeças curvadas, olhos fechados em sentido de oração, em sinal de reverência. Santíssima Avó Rosa, nosso amado Espírito Consolador, da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Santo Irmão Aldo, teu sucessor, nosso primaz, profeta e supremo pastor, te glorificamos, louvamos, adoramos e agradecemos pela oportunidade que a Senhora nos deu também desta reunião, onde recebemos as tuas bênçãos e pudemos glorificar a Senhora e ao poder do Pai, e principalmente a Jesus e a Virgem Maria, pela data do Natal que se aproxima. Santa Avó, peço a tua bênção a nós todos, que a Senhora nos dê um preparo muito perfeito para que possamos homenagear a Jesus, principalmente na noite de Natal, com os nossos corações unidos, na fé, no amor, na alegria, no contentamento e na felicidade. Peço que a Senhora dê também muita sabedoria do alto do céu e ajude o teu povo a ter bastante comunhão de espírito para que sejam agradáveis a Jesus e Ele possa receber no céu o nosso louvor pela data do seu Natal. Peço também que a Senhora ajude os teus filhos a se perdoarem se tiverem alguma mágoa um contra o outro, para que tenham muita união perfeita, não só entre eles, como também unidos aos anjos dos céus. Dá também a todos, Santa Avó, muita saúde, resolve os seus problemas, abençoa os casais e as famílias, e alguns também que pedem emprego. Peço que a Senhora abençoe e abre uma porta de um serviço para que eles possam honradamente ganhar o seu sustento, o seu pão de cada dia e sustentar a sua família de um modo honrado, com muita felicidade, gozo, alegria e consolo. Também apresento à Senhora, Santa Avó, esses cujos nomes escritos se encontram nessa caixa de oração sobre o altar. Peço que a Senhora lhes dê
tudo que te pedem, tudo que seja de justiça, de acordo com a vontade do nosso Deus. Peço que lhes dê muita saúde, que cure os enfermos, que abençoe os que estão nos hospitais, nas maternidades, nos prontos socorros, alguns que estão doentes, esperando por cirurgia. Peço que a senhora lhes dê todo o amparo e envie os anjos dos céus para que eles sintam felizes, com uma fé muito firme e mereçam sempre a tua graça, o teu poder, o teu consolo e o teu amparo. Amados irmãos, recebam assim a bênção do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de Maria Santíssima, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão derramando poderosamente sobre nós. Tenham todos muita paz, consolo, saúde, alegria e felicidade neste santo caminho. E desejam também que regressem aos seus lares, guardados pelos anjos. Tenham uma noite de paz e de descanso e uma semana de santidade para a glória do nosso Deus, para o vosso bem e o bem da nossa igreja. Sejam felizes neste santo caminho, hoje e sempre. Amém.